Então vamos lá, irmãos. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2, de 18 a 29. Apocalipse 2. De 18 a 29. Apocalipse 2, 18 a 29. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender e da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos farei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram como eles, dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos. Oremos ao Senhor, pedindo a iluminação do Espírito Santo. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela luz do Teu Santo Espírito. Obrigado, Senhor, por este momento que a Tua palavra está aberta, foi lida e inquieta os nossos corações. Ilumina-nos, Senhor, neste momento, para que possamos, Senhor, não só entender racionalmente a Tua palavra, mas crer na Tua palavra, para que possamos obedecer e praticar toda a sã doutrina. Nos ajuda, Senhor, a nos precavermos da tolerância e a limitarmos essa atividade para a honra do Teu santo nome. Nós pedimos isso em nome de Jesus e também te pedimos que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, então vamos lá. Como eu havia dito no sermão passado, você pode ter uma linhagem lógica. Você pode ter uma linha lógica entre as igrejas da Ásia Menor expostas em Apocalipse. Ok? Então você tem Éfeso, que perdeu o primeiro amor. Né? Você tem ali Esmirna, que apesar de conservar o primeiro amor, é uma igreja atribulada, que sofre com a blasfêmia, que sofre com prisão de membros, não é? E Jesus vai dizer que aquela igreja, apesar de ser vista como pobre, era uma igreja rica. Você tem a igreja de Pérgamo, que é uma igreja que não perdeu o primeiro amor, mas ela tem a doutrina de Balaão no seu seio, e ela compactua com os nicolaítas. E você tem agora a igreja de Tiatira, que é uma igreja que é uma igreja de boas obras, é uma igreja em franco progresso,
Mas qual é o problema dessa igreja? Se o problema de Éfeso era perder o primeiro amor, se o problema de Pérgamo era não ter critérios para estabelecer as doutrinas que ela abraçava, o problema da igreja de Tiatira é a tolerância. A tolerância. E você pode dizer o seguinte, mas espera lá, pastor, né? Ser tolerante não é uma coisa boa? Depende. Depende. Depende porque há um princípio na farmácia que diz o seguinte, né, na ciência farmacêutica, que o limite entre o remédio, né, a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Está na dosagem. Então, você pode pegar uma substância e, usando-a na dosagem correta, curar. Mas, usando-a na medida errada, além ou a quem matar. Não é? Então, meus irmãos, o próprio Platão dizia isso, né? Platão dizia, né, que a palavra farmacon, né, ela significava, né, o remédio, ela significava três coisas no grego, né? Significava veneno, remédio ou cosmético, né? Então, uma substância, ela pode ajudar, colaborar com a vida de alguém, ela pode contribuir para a morte de alguém, ou ela pode contribuir para mascarar, né, as mazelas de alguém. Então, assim como a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem, eu queria propor para a igreja essa noite que a diferença, que a tolerância precisa ser dosada. Então, nesse sermão, eu não estou defendendo que nós devemos ser intolerantes, né? Intolerantes de maneira que nós saímos por aí acusando as pessoas, invadindo templos, profanando templos de outras religiões, de outras seitas. Não estou de maneira alguma dizendo isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Isso seria contra as leis estabelecidas. Estaria contra a maneira de nós vivermos a palavra de Deus. Nós não daríamos o devido testemunho de Jesus Cristo ao mundo. Mas a tolerância usada de forma demasiada, ela vai se tornar perigosa à igreja. E eu queria mostrar como a tolerância, utilizada de forma errada, ela se torna perigosa na vida da igreja. Primeiro, a tolerância usada de forma errada, ela é perigosa porque ela permite a heresia. A tolerância é a porta de entrada das heresias na vida da igreja. Sempre foi assim. Segundo, a tolerância usada da maneira errada, ela vai ser a ascensão de falsos líderes, falsos mestres, né? Sempre foi assim. A tolerância, ela foi a maneira de falsos mestres estabelecerem na vida da igreja. E por último, a tolerância de forma errada, né, ao invés de gerar a paz, ela gera guerra. Né? Ela gera guerra. Porque ela só vai ser desestabilizada, os seus efeitos só vão ser tirados da igreja com revolta, com guerra. Então esses três pontos eu queria mostrar para os irmãos, né? Que a tolerância, ela permite a entrada da heresia, ela permite a ascensão de falsos mestres e ela não gera paz, ela gera guerra. Certo? Então vamos lá. Primeiro ponto, queria que você acompanhasse comigo aí em Apocalipse 2,18. Gente, as pessoas acreditam que as heresias, o que é uma heresia? A heresia é uma doutrina contrária àquela que nós consideramos a doutrina oficial. Então a igreja, ela tem um discurso oficial, certo? E a heresia é aquilo que vai
contra esse discurso, certo? Você pode dizer o seguinte, mas pastor, a heresia ela é bastante relativa, não é verdade? Olha, vamos observar a relatividade das heresias. Se você falar que você é protestante, se você eu sou calvinista e eu acredito na salvação pela graça, talvez aquele que é um arminiano verá você como um herege, né? Verá isso como uma heresia, algo que é diabólico, né? Se você for conversar com um romanista, ele também verá você como herege. Então, nós temos que estabelecer o seguinte: a maneira como se vê a heresia depende do discurso que você defende, né? Do discurso que você defende. Então, se a pessoa ela é um romanista, a pessoa da Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai considerar que boa parte das nossas doutrinas são heréticas. Por exemplo, o livre exame das Escrituras, não reconhecer o Papa como o sucessor de Pedro, não reconhecer a autoridade apostólica, né? Então, são heresias. Reconhecer que você pode ser salvo em Cristo e não pela igreja em si, não é? Nós não somos salvos pela igreja, somos salvos por Cristo. Então, essas questões vão ser relativas a partir do discurso que você defende. E aí você pode falar assim, então a verdade é relativa, pastor? A verdade é relativa? Não, não é. Não é. A verdade não é relativa. Por que a verdade não é relativa? Porque nós temos a verdade claramente exposta para nós. E ela está aqui nas Sagradas Escrituras, irmãos. Né? Nós sabemos onde a verdade está. Assim como nós lemos no início de nossa reflexão essa noite, 2 Pedro 1,19, a Bíblia, a palavra de Deus é para nós como uma candeia, como uma luz que estabelece o que é certo e o que é errado. Então, meus irmãos, o que eu queria dizer para os irmãos é o seguinte: você pode até dizer que as heresias são relativas a partir do discurso que você acredita. Né? Então, nós somos hereges para os católicos, e os católicos, em alguma medida, vão ser hereges a partir daquilo que nós defendemos. Mas uma coisa tem que ficar certa aqui. Aquilo que vai medir a heresia está garantido nas Escrituras. Então a heresia não é relativa. Ela parece relativa, mas não é relativa. Por quê? Porque os nossos princípios de fé, a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, quando nós observamos a palavra, o nosso discurso deve estar em harmonia com a palavra. Então, o que é uma heresia? É aquilo que afronta a palavra. É aquilo que afronta a palavra. Então, meus irmãos, para nós, a heresia não é algo relativo. Ela é algo bastante objetivo e observável. Né? E o que seria heresia? É uma doutrina contrária às Sagradas Escrituras. Certo? Isso tem que ficar muito claro para nós. Agora, irmãos, vamos entender o seguinte. Talvez o senso comum pense que as heresias elas encontram solo fértil em igrejas corrompidas, em igrejas que não têm mais uma doutrina estabelecida, em igrejas que não têm mais obras, né, que glorifiquem a Deus, igrejas que já são quase que sinagogas de Satanás. Tome cuidado. Eu me lembro que uma das coisas que eu mais odiava fazer no seminário em Ribeirão Preto era tirar tiririca do jardim. Você já teve essa experiência de tirar a braquiária, a tiririca, do meio do jardim? É um inferno aquilo, gente. Eu tinha um reitor que eu gosto demais, né, que foi o padre Valmir, que foi
um dos melhores reitores que eu tive, né? Uma pessoa que eu admiro demais, que me ajudou muito na época de seminário, né? Que está presente na minha vida em muitos conceitos produtivos que ele me deu, né? E ele às vezes mandava um grupo de seminaristas ir lá tirar essa bendita tiririca. E ele não aceitava que você puxasse. Você tinha que ir escavando aquela planta, e ela tem depois ela tem uma raiz muito fininha, e começam a aparecer as batatinhas dela, certo? Então você vai lá escavando, quase como um trabalho arqueológico. Você vai escavando, 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 vai descobrindo as batatinhas, e aí a promessa é que ela demora mais para nascer. Mas a realidade, irmãos, é que na próxima chuva está tudo cheio de tiririca outra vez. Né? Então eu confesso agora que quando ele não olhava, eu puxava as tiriricas mesmo e ia jogando fora para o trabalho ir mais rápido. Mas a questão é que a mesma terra que produz a grama, que produz a roseira, que produz uma laranjeira, é a mesma terra que dá campo à tiririca, que não serve para nada. Então, meus irmãos, o coração do homem é a mesma coisa. A mesma coisa. Assim como um jardim precisa que alguém todos os dias limpe, tire as ervas daninhas, o coração do homem precisa ser todo dia examinado. E todo dia eu preciso tirar aquele pecado que está ali nascendo, né, se desenvolvendo em nosso coração. E assim como o nosso coração, assim como essa realidade existe em nós, ela também existe na igreja. A mesma igreja que oferece espaço às boas obras, a uma vida cristã, ela também oferece solo fértil para as heresias. E eu queria que você visse aqui como Jesus apresenta os pontos fortes da igreja de Tiatira. Observa aqui no versículo 19: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança. Olha só. Então a igreja de Tiatira, diferente da igreja de Éfeso, ela não tinha perdido o primeiro amor. Ela era uma igreja que conservava o amor, que conservava a fé. Assim como a igreja de Pérgamo, essa também era uma igreja fiel. Era uma igreja de boas obras. E Jesus vai dizer mais: obras que são maiores agora do que no começo. As últimas obras dessa igreja são maiores do que as obras do começo. Então essa é uma igreja que está se desenvolvendo no amor, se desenvolvendo na fé, se desenvolvendo na perseverança. É uma igreja que está perseverando, apesar das perseguições. Não é? Então é um solo fértil, mas no seio dessa igreja, né, existe uma heresia que é disseminada por uma profetisa chamada Jezabel. Certo? Então, as heresias, elas não nascem apenas, elas não existem apenas em igrejas que estão morrendo. Eu diria mais, a heresia é como um câncer, que começou pequeno e foi minando a vitalidade de uma igreja. Então as heresias, elas entram em igrejas vivas, vibrantes, em desenvolvimento, como a igreja de Tiatira, mas elas vão minando essa força e elas vão fazendo com que essa igreja morra. Né? É como um jardim. Se você não for lá e tirar as ervas daninhas do jardim, o que vai acontecer? Haverá um momento em que essas ervas, elas vão tomar o jardim todo e vão matar as plantas que você julgava que eram boas. Então isso tem que ficar muito claro pra gente, irmãos, muito claro. Não é? Aquilo que eu, parafraseando, né, Benjamin Franklin ou George Washington, não sei quem disse essa frase agora, que ele dizia, né, que o preço da liberdade, da democracia, é a eterna vigilância. E eu queria parafrasear essa frase da seguinte maneira: o preço de uma vida de santidade é a eterna vigilância.
você quer viver de maneira santa, de maneira agradável a Deus, então você tem que vigiar todos os dias. Todos os dias. Você não pode dar sossego à sua alma, porque o dia que você der sossego à sua alma, ao seu coração, essas falsas doutrinas vão entrar em sua vida e vão vão minar a energia que você dedicava ao Senhor. Por isso, como que Jesus se apresenta a Tiatira, né? Lembrando que Tiatira era das igrejas, das cidades da Ásia Menor, a mais pobrezinha, a mais insignificante das 7 cidades elencadas. Né? Ela não tinha uma grande... não era como Éfeso, que era a capital da Ásia Menor. Ela não era como Esmirna, onde tinha uma forte adoração ao imperador. Ela não era como Pérgamo, que era uma cidade portuária, também com grandes templos, não é? Nada disso. Tiatira é uma cidade até um pouco insignificante. O grande método de Tiatira era o comércio de púrpura. Você se lembra de Lídia, que aparece lá em Atos, não é? Tiatira ela tinha um grande comércio de púrpura. Né? Ela tinha uma grande associação comercial de pessoas que vendiam púrpura em toda a Ásia Menor. Né? Então, meus irmãos, como Jesus se apresenta a essa igreja? Essa igreja... isso, obrigado, reverendo Francisco. O pastor Francisco está ali lá de Monte Alto. Ele está me esclarecendo aqui, foi Thomas Jefferson. Né? O preço da democracia, da liberdade é a eterna vigilância. Thomas Jefferson, muito obrigado. Né? Então, aí o que nós temos? Jesus vai se apresentar como aquele, né? Olha só que coisa maravilhosa. Ele vai se apresentar primeiramente como Filho de Deus. É a única vez que Jesus se apresenta assim no livro de Apocalipse. O Filho de Deus. Por que Jesus se apresenta como Filho de Deus? Porque o templo que Tiatira possuía era o templo do deus Apolo. Era o deus mais cultuado de Tiatira, era o deus Apolo. E Apolo era o filho de Zeus. Então muitas pessoas acorriam a esse templo. Essas associações comerciais, as pessoas, para participar dessas associações, elas precisavam cultuar Apolo. Não é? Nós vamos falar mais sobre isso no decorrer do nosso sermão essa noite, mas para essas pessoas poderem trabalhar, elas tinham que compactuar com a idolatria. Né? Então, o mundo pagão não tinha problema em você ser cristão. O problema do cristianismo era o problema que ele tem até hoje para o mundo. É o exclusivismo do cristão. O que é o exclusivismo? O cristão vai dizer que você só pode ser salvo por Cristo. Ponto. Só há um Deus. Né? Que existem 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Pronto, não tem mais outro Deus. Acabou. Então os pagãos tinham um problema com isso. De você, se você quer cultuar Jesus, você pode fazer, desde que você também cultue Apolo. Então, para você participar da associação comercial, você tinha que participar dos festivais que eles faziam, das festas que eles faziam, onde havia carne sacrificada ao deus Apolo, onde havia ritos pagãos, onde havia imoralidades. Não é? Então, meus irmãos, se você não compactuasse com isso, você era expulso da associação e você não podia trabalhar. Então Jesus começa dizendo o seguinte: olha, quem é filho de Deus sou eu. Não é Apolo. Apolo é um mito. Apolo é uma invenção humana, é uma fábula. As pessoas creem em Apolo, mas ele não pode fazer nada por elas. Eu sou filho de Deus. Então essa igreja, onde muitas pessoas estavam atribuladas, haviam perdido seus empregos, por não compactuarem com a idolatria dos pagãos, Jesus começa dizendo o seguinte: olha, quem está falando com vocês é o Filho de Deus. Eu sou Jesus. E aí ele vai dizer outra coisa, veja só. Ele vai falar o seguinte: eu sou aquele que tem os olhos como chama. Aqui é uma referência, irmãos, a Daniel, né? Ter os olhos como chama, Daniel 10:6. O que significa isso, né?
ter os olhos como chama. Isso, irmão, significa que, primeiramente, nada escapa aos olhos do Senhor. Você não vai poder escapar da justiça de Deus. É isso que Jesus está dizendo, é a ira de Deus. Ninguém pode escapar da ira de Deus. Os olhos dele são como chamas. Olha o que Daniel 10, versículo 6 diz. E seu corpo era como o berilo, e o seu rosto como um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz de suas palavras era como o estrondo de muitas gentes. Né? Aqui, meus irmãos, Daniel está falando, né, deste homem que ele viu aqui, né? Olha, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi-me revelada a palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar, a palavra que era verdadeira e envolvia grande conflito, e que entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho, entraram na minha boca, nem eu ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei meus olhos e levantei os olhos e eis que vi um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Né? Olha só, né, meus irmãos, essa aqui é a visão de Daniel. Né? E aqui, meus irmãos, é uma visão detalhada, que talvez seja o anjo Gabriel, né? Mas é uma visão que aponta de alguma maneira para Jesus, para as realidades celestiais. Então Jesus está dizendo o seguinte: eu sou aquele que tem os olhos como tochas de fogo, e eu tenho os pés como o bronze polido. Certo? O que Jesus quer dizer com isso? Olha, eu sou o Filho de Deus. Certo? Então, se você quer cultuar Apolo, você pode fazer isso, mas você está no caminho errado. E eu conheço o que você está fazendo. E os meus pés vão pisar essa igreja e vão esmiuçar aquilo que está errado. Lembra que Jesus se mostra no início de Apocalipse como andando entre os candeeiros, andando entre as igrejas. Jesus está presente na vida da igreja. E os pés dele são de bronze. Ele pode esmagar aquilo que está errado. E ele assim o fará. Meus irmãos, não se assuste, nem se aflija com a demora do Senhor em exercer o seu juízo. Lembre-se de que Abacuque estava afligido da mesma maneira na torre de vigia, porque o Senhor estava em silêncio, porque o Senhor não punia as mazelas do seu povo. E Deus vai dizer: olha, eu vou trazer os caldeus. Meus irmãos, o silêncio de Deus antecede a sua justiça. Muitos da igreja de Tiatira estavam embrenhados numa vida perniciosa, numa vida que não agradava a Deus, e eles se esqueciam de que o Senhor vai dizer aqui no versículo 19: eu conheço as suas obras. Eu conheço a sua vida. E o mais importante, irmãos, talvez você pense assim, mas puxa vida, né, pastor? A igreja de Tiatira tinha obras tão boas, ela não tinha perdido o primeiro amor, ela era uma igreja que conservava a fé, era uma igreja perseverante. Poxa vida, não podia dar um crédito. Meus irmãos, se Deus fosse um homem, ele faria isso. Se Deus fosse homem, ele agiria assim. Mas porque Deus não é homem, Deus não age assim. Por que eu digo isso para os irmãos? Porque se Deus se guiasse pela mentalidade humana, nós homens fazemos isso. Né? Olha, eu faço isso, mas em compensação, eu faço tantas coisas boas. Não é essa a desculpa que as pessoas usam? Olha, eu faço isso de errado, mas em compensação, eu faço tantas coisas certas. Olha, eu só fui tolerante com uma falsa profetisa.
mas eu tenho vivido em amor, eu tenho vivido na fé, eu tenho sido perseverante, eu tenho vivido em progresso na minha fé. Só que Jesus age como um médico. Eu vou dar esse exemplo para você. Você vai ao médico, aí ele pega os seus exames. Ele não se contenta, não é, com os exames que estão normais. Ele se preocupa com aquilo que está errado. Olha, o seu triglicérido está alto, o seu colesterol está alto, o seu ácido úrico está alto. Ah, mas a minha glicemia está boa. Mas pera lá, mas está alto. Eu não quero saber o que está bom. O que está bom está ótimo. Continua assim. Eu quero saber o que está ruim. Jesus age assim na vida da igreja, como um médico que se preocupa com o que está ruim. Porque se aquilo que está errado não for tratado em tempo hábil, isso causará a morte dessa igreja, a morte desse paciente. Então Jesus fala o seguinte: olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas boas obras e eu conheço as tuas obras ruins. É igual aquele teste de SWOT, né? Pontos fortes e pontos fracos. Quais eram os pontos fortes da igreja de Tiatira? Era uma igreja disposta a amar, era uma igreja que era fiel, era uma igreja que era perseverante, era uma igreja que estava em progresso. Mas quais são os pontos negativos da igreja de Tiatira? Era a tolerância, a maneira como ela exercia a tolerância. E ela fez o quê? Né? Ela exerceu a tolerância da maneira mais terrível que pode existir, né? Ela vai exercer a tolerância admitindo uma profetisa no seu meio. Aí você pode falar assim: mas pastor, o que significa? O que isso realmente quer dizer? Né? O que realmente isso quer dizer? Meus irmãos, às vezes nós somos tolerantes com o pecado para não criarmos problema, igual a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era tolerante com aquele rapaz que se deitava com a madrasta. Por quê? Porque ela não queria rolo, não queria problema. Meu Deus do céu, se eu for falar isso, vai ser uma confusão, a gente vai ter que provar, o pai vai ficar bravo, talvez eles saiam todos da igreja. Meu Deus do céu, vai ser um Deus que nos acuda. Então eles conservavam o pecado ali. E o que Paulo vai dizer aos coríntios, como nós vimos anteriormente? Que um pouco de fermento leveda toda a massa. Quando eu sou tolerante com o pecado, mesmo em uma pequena medida, isso vai trazer consequência a todas as atividades da igreja. Não é? É assim quando você faz pão. Você coloca lá um saquinho de fermento, Dona Benta, não é? E ele vai penetrar toda aquela massa, ele vai agir em toda aquela massa, ele vai fazer o pão crescer. Então o fermento, o pecado, ele também age assim. Ele penetra toda a igreja, ele corrompe toda a igreja. Por quê? As pessoas vão ouvir o pecado e falar assim: se ele pode, eu também posso. Se ele faz isso de errado, eu vou fazer aquilo, porque não é tão ruim quanto isso que ele está fazendo. E isso dissemina a corrupção entre as pessoas da igreja. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para você, né, é qual é o ponto fraco dessa igreja, o que Jesus vai dizer aqui. Né? Eu tenho contra ti o tolerares, né? O tolerares que essa mulher, Jezabel, a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas seduza os meus servos. Olha que coisa profunda aqui, não é? Qual era o ponto fraco dessa igreja? O tolerar essa profetisa. Jezabel, irmãos, Jezabel é um nome emblemático no Antigo Testamento. Nós não vamos lá, mas se você quiser se aprofundar, basta você ir lá no livro de 1 Reis, não é? Você verá ali a Jezabel. Nós não sabemos se essa pessoa tinha de fato esse nome, é muito possível que não. Assim como Pérgamo conservava a doutrina de Balaão, e ali era uma referência a Números 22, aqui é uma referência a Jezabel, ali do livro de 1 Reis. Quem era Jezabel? Jezabel era uma rainha pagã, que havia se casado com Acabe.
e ela perseguia os profetas do Senhor. Né? Ela perseguia os profetas do Senhor e ela trazia corrupção ao reino de Israel. Né? Ela trazia corrupção ao reino de Israel, introduzindo práticas pagãs dentro do reino de Israel. Essa era a atividade de Jezabel lá no Antigo Testamento. Né? Tanto que esse nome sempre está relacionado ao pecado. Se você quiser ver isso no Antigo Testamento, lá em 1 Reis 16, 31 a 34, diz o seguinte: como se fora coisa de somenos andar ele nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, aqui falando de Acabe, né? Jeroboão, filho de Nabate, lembra que Jeroboão foi aquele que rompeu com as duas tribos do sul, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, e fundou o reino de Israel, com as 10 tribos do norte. Né? Esse foi Jeroboão. Então, ele está dizendo o seguinte, se não fosse só menos Acabe andar da mesma maneira que Jeroboão andou, né? Tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Levantou um altar a Baal na casa de Baal e edificara em Samaria. Também Acabe fez um poste ídolo de maneira que cometeu mais abominações para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Em seus dias, Riel, o Betelita, edificou a Jericó. Quando lhe lançou os fundamentos, morreu Abirão, seu primogênito, conforme a promessa que havia. Né? Então veja, essa era Jezabel, uma rainha pagã, que ao chegar em Israel, no Reino do Norte, ela leva não só o rei a se corromper, mas como toda a nação. Então, essa mulher, ela se autodenominava profetisa, né? E ela fazia duas coisas, né? Ela ensinava e seduzia os servos do Senhor. Primeiramente, irmãos, o dom de profecia no Antigo Testamento, ele estava presente ali no Novo Testamento. Né? Nós vemos Ágabo, por exemplo. Os profetas geralmente estavam ligados à liderança da igreja. Não é? Você encontra no Novo Testamento ainda aquele estilo de profecia do Antigo Testamento, como Ágabo. Né? E você vai encontrar o dom de profecia, que é a pregação da palavra. Não é? Você vai encontrar também mulheres profetizando. Especialmente ali, né, em 1 Coríntios 11, 5, não é? Você encontra mulheres que exerciam esse ministério. Você encontra, por exemplo, a profetisa Uda no Antigo Testamento. Não é? Então, o problema não é esse. O problema não era o fato de Jezabel profetizar. Não é? Desde que ela estivesse em consonância com a palavra e com a liderança da igreja. O problema é que sempre, desde o Antigo Testamento, você tinha falsos profetas. Falsos profetas. Né? E Jezabel tinha profetas que falavam com falsidade. Né? Você se lembra, por exemplo, nós falamos isso semana passada, quando Acabe e Josafá estavam para invadir Gileade, e os profetas de Acabe estavam ali profetizando, e aí Josafá vai dizer o seguinte: eu não tenho nenhum profeta do Senhor. Aqueles profetas estavam ali falando em nome do Senhor, mas eles não eram profetas do Senhor, porque eles não falavam em consonância com a vontade de Deus. Eles falavam por um espírito enganador. O profeta do Senhor era Micaías, que estava preso, né, que estava afastado no ostracismo. Por quê? Porque não falava nada bom de Acabe. Então, meus irmãos, desde o Antigo Testamento, a profecia deve ser testada. Os profetas devem ser testados. Se aquilo que o profeta dissesse não acontecesse, aquele profeta tinha que ser apedrejado no Antigo Testamento. João vai dizer na primeira carta dele, no capítulo 4, versículo 1, que nós deveríamos testar os espíritos. E o que significa isso? Ver se o que a pessoa está falando está de acordo com a palavra. Era o que a igreja de Éfeso fazia. Mesmo que a igreja de Éfeso tenha perdido o primeiro amor, e era uma igreja que estava morrendo, ela ainda conservava o hábito de testar, não é, aquilo
que as pessoas estavam falando. É o que a igreja de Bereia fez com Paulo. A igreja de Bereia, ao ouvir Paulo, eles foram confrontar com o que Paulo estava falando as Escrituras. As Escrituras. Então o problema de Jezabel aqui é o conteúdo do seu ministério. É o conteúdo do seu ministério. Nós não estamos falando aqui que Jezabel, ela exercia o ministério pastoral em Tiatira. Não. Não. Porque você tem um anjo da igreja em Tiatira. Essa carta é destinada ao anjo da igreja, que é o seu pastor. Haviam pessoas na igreja de Tiatira que, apesar de tolerar Jezabel, não compactuavam com a sua pregação, com a sua doutrina. Então Jezabel poderia ser uma pessoa do ministério de mulheres, lá da SAF de Jezabel, da SAF de Tiatira. Ela podia ser uma professora de escola dominical. Ela poderia ser uma pessoa, um membro da igreja, influente na igreja. O problema é o que ela dizia, tinha dois efeitos. O que ela dizia, não é? Ela ensinava e ela seduzia os membros, os servos do Senhor. Ela estava seduzindo os servos do Senhor. E seduzindo a fazer o quê? Né? É aí que está o problema. Então a tolerância, o segundo ponto do sermão, é que a tolerância, de forma errada, ela abre espaço não só à heresia, mas à ascensão de falsos líderes. Falsos líderes. Qual era o problema? O que ela estava induzindo os servos do Senhor aqui? Primeiro, a comer coisa sacrificada e praticar a prostituição. Por que isso, irmãos? Vamos entender? Lembra que eu falei para os irmãos que o grande mérito de Tiatira é ter uma grande associação comercial que comercializava púrpura em todo o mundo, né? Em todo o mundo. Então, essas associações comerciais, como eu havia dito, elas se reuniam e elas faziam festivais a deuses pagãos, né? Provavelmente o deus mais cultuado de Tiatira fosse o deus Apolo, né? Você se lembra, por exemplo, não é, de quando Paulo entra ali na Europa, né? Ele vai chegar ali em Filipos e ele vai conhecer uma vendedora de púrpura, né? Uma vendedora de púrpura, que era de Tiatira. Aqui, Atos 16. Então, Tiatira tinha pessoas espalhadas no mundo inteiro, né? Uma mulher chamada Lídia, aqui olha, Atos 16, versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Então, você pode dizer o seguinte, mas espera lá, pastor, o senhor falou que quem não fizesse parte dessas associações comerciais caía no ostracismo, perdia os seus empregos. Provavelmente Lídia era uma mulher ligada aos judeus, temente a Deus via o judaísmo. O judaísmo era uma religião aceitável para os romanos, inclusive para os pagãos. Então eles não compactuavam com os ritos pagãos, mas também não eram oprimidos. O fato dos cristãos é que os cristãos não eram judeus, de fato, né? Imagine ali uma pessoa que se converteu agora, na cidade de Tiatira, ele não quer mais participar dos rituais pagãos, mas ele não é judeu, ele é cristão, né? Então essas pessoas caíam numa perseguição, porque os judeus perseguiam esses indivíduos, os pagãos perseguiam esses indivíduos e a própria Roma perseguia esses indivíduos. Então, por causa do nome de Jesus, essas pessoas acabavam perdendo o seu emprego. Então veja, qual é a proposta de Jezabel? É falar o seguinte, olha, não tenha mais preocupações. Ei, você está sem emprego? Você perdeu o emprego porque você não quer cultuar Apolo? Você não quer participar ali dos festivais? Né? Você não quer comer carne sacrificada aos ídolos? Pera lá, gente. Não tem problema. Você pode sim ir lá. Se você ler tem uma obra de Platão chamada O Banquete,
em que Platão fala sobre o amor ali, né? Mas Platão mostra como era um banquete na Grécia Antiga. Então, primeiramente, os banquetes eles tinham um limite de bebida. Se você bebesse a menos daquele limite, você era mal educado para com o anfitrião. É por isso que se dá uma taça para o vencedor. Né? Você já pensou nisso? Por que dá uma taça para quem vence um esporte? Porque na Grécia Antiga, aquela taça era o limite de bebida que se tinha que beber, o mínimo de bebida que se tinha que beber. Certo? Então, os festivais eram regados a bebida, muita bebida. A comida que era trazida, ela era oferecida aos deuses, consagrada aos deuses. Paulo vai dizer que não havia problema, porque os deuses não eram nada. Mas o problema é que você, ao consumir essa carne, você levava ao escândalo aqueles que eram mais frágeis na fé. Certo? Esses banquetes, imagine, a pessoa bebia muito, comia muito, eles eram regados à imoralidade. Se você lê o banquete, você vai ver que Alcebíades, o grande general grego, ele queria se deitar com Sócrates, e Sócrates tem que fugir de Alcebíades, né? Ele chama Agatão, nenhuma referência, né? Agatão, né? Agatão, que era o anfitrião da festa, para fugir de Alcebíades, porque queria se deitar com ele. Então esse era o banquete grego. Os cristãos não queriam participar disso. Obviamente, nem você gostaria de participar disso hoje. Imagine, você não ficaria deslocado numa festa desse jeito? Onde todo mundo está bebendo, onde há referências a deuses pagãos, onde há imoralidade. Então, os cristãos não participavam disso, mas essa mulher, ela entrou na igreja e começou a falar o seguinte: não tem nada a ver. Não tem nada a ver, vocês podem participar sim. Vocês devem participar. Vocês têm que fazer isso por causa do emprego de vocês. Essa mulher, ela deturpava a graça. É aquilo que Paulo vai dizer, que muitas pessoas Pedro vai dizer na sua carta, que muitas pessoas deturpavam o que Paulo dizia, assim como deturpavam todas as escrituras para a condenação deles. Então havia muitas pessoas que deturpavam a doutrina da graça, transformando a graça em libertinagem. O próprio Paulo vai se pronunciar sobre isso na carta aos Romanos, no capítulo 6, dizendo o seguinte: olha, nós não podemos viver no pecado se nós morremos para ele. Porque muitas pessoas diziam o seguinte: olha, a salvação é pela graça, então eu vou participar dos banquetes mesmo, não tem problema em comer carne sacrificada, não tem problema nada disso. Então, isso trazia prejuízo à igreja, porque essas pessoas, elas estavam na igreja, mas vivendo ao mesmo tempo uma vida condenável, uma vida mundana. Se você for ali para o final quase o finalzinho do texto, né? Jesus vai dizer que haviam algumas pessoas na igreja que não compactuavam, né, com a doutrina dessas pessoas que seguiam Jezabel. E que doutrina era essa? Você vê aqui no versículo 23, né? 24. Que não conheceram as coisas profundas de Satanás, né? Então a doutrina dela era essa. Era conhecer as coisas profundas de Satanás. Ou seja, como eu vou saber se eu sou cristão se eu não me confrontar com o pecado? Então, provavelmente essa era o ministério dessa mulher na igreja. Vamos imaginar uma situação, né? Imagina que essa mulher está na igreja, ela pode ser uma professora de escola dominical, ela pode ser uma pessoa ali da sociedade feminina, ela pode ser uma pessoa, um membro ativo da igreja, e ela começa a ver essas pessoas, né, que estão perdendo os empregos, que estão ali afligidas pelos pagãos. Ela já ouviu a respeito da doutrina da graça e ela interpreta essa doutrina de forma errada. Ela fala assim: não tem nada a ver. Eu, se fosse vocês, eu ia lá, eu comia desses banquetes, eu praticava as coisas que vocês estão fazendo, que os pagãos fazem, para vocês poderem trabalhar.
Como vocês vão saber que se vocês são cristãos, de fato, se vocês não se confrontarem com o pecado? Se vocês não se confrontarem com o pecado, vocês não vão saber se vocês estão no cristianismo, se vocês são de fato de Cristo. Porque se você for confrontado com o pecado e você gostar do pecado, você não foi convertido coisa nenhuma. O problema está aí. Imagine as reuniões desse grupo de pessoas que seguiam essa Jezabel. Chegando lá, olha, eu fui no banquete lá do deus Apolo, e eu comi aquela carne. Olha, mesmo assim, mesmo comendo aquela carne, mesmo praticando a imoralidade, eu não me senti distante de Jesus. É aquilo que você vê, gente, hoje aí, né? Pessoas imorais que praticam imoralidade, se dizendo cristãs, se dizendo seguidoras de Jesus, né? Havia uma heresia que estava nascendo na igreja nesse momento, que era o gnosticismo, que ele pregava exatamente isso. Olha, os pecados ficam só no corpo, a alma, ela está em Jesus, né? Então, irmãos, Jezabel, ela tinha essa atividade. E aí Jesus vai dizer o quê? Que ele deu tempo para ela se arrepender. Mas ela não se arrependeu. Ou seja, o que era o arrependimento para essa mulher? Era ela deixar as suas mazelas, deixar essa doutrina errada. Jesus deu tempo não só a ela, mas também aos seus seguidores. Ou seja, não pense que você segue um pastor que prega a Bíblia errada, que ensina você a não fazer o que Deus manda. Ah, só o pastor vai ser punido. Eu não, porque afinal de contas eu era só um seguidor. Eu era só um seguidor. Não! Eu vou ser punido juntamente com aquele que eu estou seguindo. Se eu sigo uma pessoa para o abismo, eu caio no abismo também. E Deus vai dizer que não só ele vai trazer, ele vai prostrou essa mulher de cama. Quais são os juízos aqui? Primeiramente, ele prostrou Jezabel de cama. Por que ele fez isso? Ele fez isso, assim como ela levava as pessoas à cama da prostituição, agora ela é levada ao leito da enfermidade, para ela ser quebrantada. Os seus seguidores vão ser levados à tribulação, porque achavam que, seguindo as doutrinas de Jezabel, seriam agraciados pela sociedade, seriam bem vistos pela sociedade, mas não. Ninguém pode encontrar paz distante de Deus. Você pode encontrar paz com o mundo, mas se você estiver no caminho oposto do Senhor, a sua vida nunca será agradável. Se o seu Deus for o seu próprio ventre, você é o mais miserável de todos os homens. Então é isso que está acontecendo. E Deus vai dizer que ele vai matar os próprios filhos dela. Alguns vão dizer que essa são os descendentes dela, não é? Eu creio que são aqueles que foram gerados na fé por essa mulher, são seus seguidores mais íntimos, não é? E que praticam as obras dela, não é? É possível que sejam filhos da carne, não é? Mas a Bíblia vai dizer que Deus não pune o pecado dos pais nos filhos, a não ser, aí pegando lá Ezequiel 18, que esses filhos dela estejam imitando-na nas atitudes pecaminosas que ela ensina. Ok? Então, irmãos, veja, o herege, ele tem oportunidade para se arrepender. E se ele não se arrependeu, ele será cobrado, porque essa é a ordem do Senhor, cada um receberá segundo as suas obras. As obras não salvam, mas as obras mostram a minha intimidade com Deus. Porque a fé sem obras é morta. As obras, elas não são capazes de nos salvar. Paulo diz isso aos Efésios no capítulo 2. Ninguém é salvo por obras para que ninguém se glorie diante de Deus. Mas as obras, elas mostram a vitalidade da minha fé, o grau de intimidade que eu tenho com Deus. Certo? Essa é a realidade que nós vivemos. E aqui o Senhor vai dizer, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Olha só, não é?
nem o diabo pode sondar a mente e o coração, só Deus sonda a mente e o coração. Então, as igrejas da Ásia Menor, em que, na sua grande maioria, estavam corrompidas pelo pecado, pela indiferença com as coisas do Senhor, estavam perdendo o primeiro amor, estavam entregues à doutrina de Balaão, estavam sendo tolerantes a profetisas, a falsas profetisas, estavam entregues aos bens materiais. Essas igrejas que estavam se corrompendo, vendo a punição de Deus, vendo a ira de Deus se derramar sobre essas pessoas, eles saberiam que o Senhor, ele sonda mente e coração. E que ninguém pode fazer média com Deus. Que ninguém pode fugir do Senhor. Certo? Então, por último, o que acontece? A heresia, a tolerância, ela abre as portas para a heresia. E a heresia vem sempre acompanhada de um líder. De um líder que vai ser o detentor do discurso daquela heresia. Ele vai ser o propagador, ele vai ser o defensor daquela heresia. Esse líder vai fazer discípulos que vão segui-lo, que vão defendê-lo, como existe aqui em Tiatira. E aí, como você acaba com isso? Como você volta a igreja para o caminho certo? Com guerra. Então o problema é esse. Por que as pessoas assumem a heresia? Para que tenham paz. É igual o pessoal lá de 1 Coríntios 5. Não é verdade? 1 Coríntios 5. Fizeram vista grossa para aquele jovem que se deitava com a madrasta. Mas o que aconteceu depois? Eles tiveram que disciplinar aquele jovem, mesmo a contragosto deles. Os dirigentes dessa igreja, a minoria, que não compactuou com as doutrinas de Jezabel, mas foram tolerantes com ela, fizeram isso no primeiro momento, provavelmente para ter paz com as pessoas, para não ter guerra na igreja. Achavam que essa heresia passaria. Ela não passou, ela criou raízes. Como vai tirar agora? Com guerra. E é o que Jesus vai dizer aqui, o que o Senhor vai dizer aqui no restante, né? Primeiramente, ele consola esse pequeno grupo de pessoas que não se compactuaram com Jezabel, né? Eu não colocarei sobre vós outro fardo, outro peso. Ou seja, ele não traria mais disciplinas à igreja, disciplinando eles. Por quê? Eles não haviam compactuado com a doutrina dela. Mas olha o que Jesus vai dizer. Tão somente vocês devem conservar o que tendes. Então, o que eles já tinham? Amor, fé, perseverança. Eles tinham que continuar assim. Eles tinham que continuar amando, crendo, sendo perseverantes, crescendo no amor, crescendo na fidelidade, crescendo na perseverança. Porque os dias eram maus, os dias são maus. E aí, ele vai dizer o seguinte: aquele que guardar as minhas obras, né, conservai até que eu venha. Ou seja, eles tinham que ficar assim até a volta de Cristo. E aí ele termina o texto dizendo o seguinte: ao vencedor, até agora, o vencedor ele tinha promessa de coisas futuras, né? Simplesmente. Agora o vencedor ele tem encargos. Olha, ao vencedor, e quem é o vencedor? Que guardar até o fim as minhas obras. E o que é ser vencedor aqui em Tiatira? É não se corromper com a falsa doutrina de Jezabel. É não ser tolerante com a Jezabel. Né? Eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro regerá e reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro. Aqui é uma referência ao Salmo 2, versículo 9. Né? Assim como também eu recebi do meu Pai, lhe darei a estrela da manhã. Então veja, meus irmãos, aquilo que eles vão receber plenamente no futuro, ou seja, aqueles que perseverarem até o final, eles vão reinar as nações com Cristo, né? Eles vão ter um cetro de ferro para esmiuçar as nações, né? Então, nós estaremos nessa posição no dia do Senhor, mas eles deveriam já exercer essa punição agora. Eles deveriam ser
vencedor aqui é guardar a doutrina do Senhor e não ser mais tolerante com essa mulher. Então, agora é necessário uma reforma profunda. O cetro, a autoridade que vai ser dada sobre as nações, precisa ser exercida agora na igreja de Tiatira, expulsando essas doutrinas da igreja. O cetro de ferro que vai ser dado no futuro precisa ser exercido agora, levando a igreja de volta à fidelidade às Sagradas Escrituras. Certo? E ali ele vai terminar dizendo aquilo que habitualmente ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E há uma promessa, né? Se dar a estrela da manhã. Jesus vai dizer o seguinte: assim como eu recebi a autoridade do Pai, né, eu dou a vocês. E vocês vão receber a estrela da manhã. Nós entendemos que há muitas interpretações para essa ilustração aqui, mas nós entendemos que a estrela da manhã é o próprio Jesus. Eles vão ter a presença de Jesus durante a vida deles. A estrela da manhã é a primeira estrela que aparece no céu e a última que some. Na verdade, ela não é uma estrela, é o planeta Vênus. O que nós vemos é o reflexo do Sol no planeta Vênus, que nos parece uma estrela no céu. Por isso ele é o primeiro que sai, porque ele reflete a luz do ocaso, e a última que some, não é? Então a estrela da manhã ela sempre foi uma imagem do próprio Jesus na igreja, né? Do próprio Jesus na igreja. Ele está do começo ao fim. Então sede fiéis, sede perseverantes, eu estarei convosco até o final dos tempos, né? Então, irmãos, o que eu quero que você guarde desse sermão? Primeiro, tome cuidado com tolerância. Às vezes a gente tolera a profetisa Jezabel na televisão, nos filmes, nos vídeos do YouTube, né? A gente ouve coisas que afrontam a Deus, que não levam à edificação de nossas vidas. Nós toleramos essas coisas, porque são engraçadas, porque são boas, porque todo mundo gosta, todo mundo vê. Tome cuidado. A tolerância, ela é uma porta aberta para heresias, para falsas doutrinas, para falsos mestres. E depois você só poderá se desvincular dessas heresias com luta. Eu quero terminar esse sermão com um pequeno exemplo. Ló, ao se distanciar de seu tio Abraão, ele buscava as campinas irrigadas de Sodoma. Mas quando os anjos chegam a Sodoma, Ló está dentro da cidade. Aos poucos, Ló foi assumindo riscos e entrando na cidade do pecado. Tome cuidado com a tolerância. Ela leva à morte certa. Certo, irmãos? Deus abençoe nossas vidas. Vamos agora